povo chorou com tristeza e emoção, lágrimas rolando pelo rosto, enquanto Jesus se despedia deles, perguntando com voz sentida: por que você precisa ir? Por que tem que nos deixar? Oh, como realmente queremos saber. Então Jesus enxugou os olhos deles e respondeu: ILT, um break time igual em 0.5 SIGT. Meus filhinhos queridos, eu realmente odeio, no fundo do meu coração, deixar vocês, mas preciso ir embora. Preciso ir embora porque meu trabalho aqui na Terra está feito. Já terminei. ILT, um break time igual em 0.5 SIGT. Enquanto eu estiver longe, estarei construindo com muito amor um lugar especial para vocês. Então, eu voltarei para levar todos vocês de volta para que possam viver comigo. Se eu permanecer aqui, o Consolador, que é o Espírito Santo, não poderá vir até vocês, pois tudo aquilo que vocês pedirem em meu nome, ILT, um break time igual em 0.5 SIGT. Tudo que pedirem em meu nome será feito, pois eu ouvirei as suas orações e atenderei aos seus pedidos, desde que estejam de acordo com a vontade do Pai. Ele irá guiar vocês em cada passo do caminho, mostrando a direção certa a seguir. Em seu amor, protegerá vocês, envolvendo-os com sua presença constante. Então, vão e esperem em oração, mantendo a fé e a esperança vivas em seus corações, até que Ele venha, pois a promessa será cumprida no tempo certo. Eu preciso ir embora agora, preciso ir embora porque meu trabalho aqui na Terra está feito, e cumpri tudo o que me foi pedido. Mas, quando eu for, estarei construindo um lugar especial para vocês, um lar eterno onde todos poderão estar juntos novamente, em paz e alegria. Depois, voltarei para dar esse lugar a vocês, para que vivam comigo em paz e alegria. Eu preciso ir embora porque meu trabalho aqui na Terra está feito. Já terminei tudo o que precisava fazer neste momento. Enquanto eu estiver longe, estarei construindo um lugar especial para vocês, um lar onde poderão viver comigo, cercados de amor e felicidade, esperando o momento em que estaremos juntos novamente. Então, eu voltarei para levar vocês de volta para viverem comigo. Você quer mais? Você ama as estrelas que cantam? Vamos dar as boas-vindas a Inissará, recebendo-a com alegria e carinho neste momento especial. Chegue mais perto de mim, venha mais perto. Não tenha medo de se aproximar, pois aqui você está segura e acolhida. Eu quero te curar, quero tocar o seu coração, aliviar as suas dores e angústias, todas essas dúvidas que te acompanham. Eu conheço esses medos profundos que você teve ao longo dos anos, esses receios que te impedem de avançar. Eu quero te curar, diz o Senhor. Quero restaurar sua esperança e renovar sua fé. Chegue mais perto de mim. Não hesite, venha mais perto, pois quanto mais perto você estiver, mais sentirá o meu amor e o meu cuidado. Eu quero curar todos vocês. Quero tocar cada um de vocês, aliviar o peso que carregam. Todas essas dúvidas que os afligem e conhecer esses medos que vocês tiveram ao longo dos anos, esses temores que guardaram em silêncio. Eu quero curar vocês, diz o Senhor. Quero trazer paz ao seu coração e consolo à sua alma. Você tentou tanto esconder toda a dor que sente por dentro. Lutou para não demonstrar o sofrimento. Espera que ninguém veja através do seu disfarce. Que ninguém perceba o quanto está machucado. Em vez disso, você desejava no fundo do seu coração que alguém pudesse realmente entender, que alguém soubesse o que está te machucando de verdade. Mas você tem muito medo de se abrir, de deixar que vejam você chorar. Bem, está na hora de enxugar seus olhos, de deixar para trás as lágrimas e a tristeza.
Hoje você vai ouvir o Pai dizer: chegue mais perto de mim, venha um pouco mais perto de mim. Não tenha receio. Eu quero te curar, quero tocar o seu ser, quero transformar sua dor em alegria. Eu não vou contar para mais ninguém, vou guardar só para mim, pois o que você compartilha comigo permanece em segredo, protegido pelo meu amor. Eu quero te curar, diz o Senhor. Quero que você sinta a minha presença e o meu cuidado. Bem, eu quero que você saiba, de todo o meu coração, que existe um lugar onde você pode ir, um lugar de refúgio, de paz e de descanso, um lugar que não fica tão longe daqui, onde você será acolhido, compreendido e amado, onde poderá ser você mesmo sem medo, onde encontrará consolo e esperança para recomeçar. Pois eu percebo com carinho e atenção que há uma parte separada, cuidadosamente reservada para cada coração partido, para cada pessoa que já sentiu dor ou solidão. E qualquer um aqui, qualquer pessoa ouvindo estas palavras, não precisa ter medo, pois sua cura está próxima, ao alcance das mãos, chegando com suavidade e amor. Oh, hoje, neste momento especial, você ouvirá o Pai dizer com voz suave e cheia de ternura: venha mais perto, um pouco mais perto de mim, do meu coração. Eu quero te curar, quero restaurar o que foi quebrado. Oh, sim, eu vou agora, quero te tocar com minha mão cheia de amor. Se você vier até mim hoje, se abrir seu coração, eu vou enxugar suas lágrimas, vou consolar sua alma cansada. Eu quero te curar, diz o Senhor, quero te renovar, quero te dar esperança. Oh, venha mais perto, um pouco mais perto de mim, do meu abraço. Eu quero te curar, sim, eu quero, e quero te tocar, quero remover toda a dor, todas essas dúvidas, todos esses medos que você teve ao longo dos anos, todas as incertezas que te acompanharam. Eu quero te curar, diz o Senhor, eu quero te curar. Filho meu, criança preciosa, tesouro do meu coração, eu quero te abençoar. Oh, eu quero te abençoar, quero fazer tudo ficar bem, quero trazer paz ao seu interior. Venha, deixe-me te amar, permita que meu amor envolva você. Deixe-me te amar, deixe-me te envolver nos meus braços. Oh, eu quero te abraçar, quero te proteger, quero te dar segurança. Venha, eu tenho tantos planos para a sua vida, sonhos que preparei especialmente para você. Venha, deixe-me te tocar, eu quero fazer você se sentir bem, quero restaurar sua alegria. Venha, deixe-me te amar, deixe-me te amar, deixe-me te envolver nos meus braços. Oh, sim, oh, eu quero te curar, diz o Senhor, eu quero te curar. Pai, muito obrigado de coração, em nome de Jesus. Amém. Certo? Vocês podem se sentar. Obrigações. A primeira obrigação é a sua obrigação de amar o Senhor. A segunda obrigação é a sua obrigação de prestar um serviço razoável. A terceira obrigação é a sua obrigação de se tornar um professor. Amém. Sua quarta obrigação é a sua obrigação de viajar pelo mundo, com o objetivo de pregar o Evangelho e compartilhar a mensagem cristã com diferentes pessoas e comunidades. Sim, o cristão é um viajante nato, pois está sempre em busca de novos caminhos e aprendizados em sua jornada de fé. Eu disse, o cristão é um viajante nato. É isso aí, viajante nato, sempre pronto para novas aventuras. Viajar faz parte do trabalho cristão.
Raramente existiu alguém que trabalhou para Deus e que não precisou viajar muito. Sim, veja, infelizmente, por causa da pobreza, você enxerga viajar como uma promoção. A pobreza faz você realmente ver a viagem de verdade como uma promoção. Então, e ele ter um break time igual e 0,5 S e GT1 se você é um líder em uma organização danesa, realmente precisa saber que os ganeses que trabalham lá veem, de certa forma, a oportunidade de viajar como uma espécie de elevação do Senhor, como se Deus tivesse movido qualquer coisa para eles viajarem para o exterior. Você está me ouvindo? E ele ter um break time igual em 0,5 S e GT1 e a pobreza fez com que muitos guineenses precisassem viajar por motivos econômicos, em busca de melhores condições. A maioria dos ganeses e nigerianos viaja por razões econômicas. É por isso que você os encontra em Londres. Eles nunca tinham visto o Palácio de Buckingham antes. Eles nunca viram muitos dos pontos turísticos famosos, porque eles são assim. A menos que tenham um emprego no parque ali por perto. Eu conheço alguém que trabalhava no parque carregando cadeiras, mas você não os veria fazendo isso. Então, a pobreza distorceu o significado de viajar. Viajar faz parte. É uma das partes essenciais do ministério. Sim, viajar. Raramente você consegue cumprir seu ministério sem viajar para algum lugar. Sim, quando você se doa ao ministério e a Deus, assim como Jesus se doou, ele disse: eu irei. Ninguém tira a minha vida. Eu mesmo a dou. Não é por razões econômicas ou qualquer outra coisa. Sou eu mesmo. Estou me entregando. Quando você realmente se entrega a Deus, é muito provável que você descubra o papel de viajar, que agora você deve viajar por Deus. Raramente você consegue cumprir seu ministério sem viajar. Sim, às vezes, para ser treinado no ministério, você precisa viajar. Às vezes, para ver certas coisas, você tem que viajar. Eu comecei a viajar no ministério há anos atrás. Anos e anos atrás. Viajando de forma intencional e consciente quando ninguém me convidava. Certo, eu fui começar uma igreja na Suíça. Essa foi a primeira vez que comecei a viajar por causa do ministério. A primeira igreja que comecei foi na Suíça. Genebra, 1992. Outubro de 1992. Eu fui começar uma igreja em outubro de 1992. Você tinha 2 anos de idade. Sem problema, você nem tinha nascido. Raramente você consegue cumprir seu ministério sem viajar. Quando você faz isso,
percebe que viajar não é tão glamouroso quanto parece do ponto de vista da pobreza. Porque seu ponto de vista depende da sua perspectiva. Seu ponto de vista é que viajar é uma promoção. Viajar é ir buscar alguma coisa. Viajar. Eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer alguma coisa. Nós estamos indo para algum lugar. Mas esse ponto de vista vem da sua perspectiva. Sua perspectiva é a perspectiva de uma pessoa carente. Você vai perceber isso quando não tiver mais nada para ver, nada mais para buscar e tudo estiver onde você está. Você vai ver que, quando for convidado para viajar, não vai querer ir. Um dia eu comecei a ver as coisas do ponto de vista de um americano rico. Sim, eu conheci um pastor americano rico. Um pastor americano que estava certo. Não era rico, mas tinha posses e tudo. Quando você é convidado para viajar para algum lugar, aí tipo, não, sabe, Deus não me chamou, sabe, eu. A não ser que o Senhor fale comigo, sabe, a não ser que o Senhor, sabe, desculpa, eles não vão a lugar nenhum. Não tem nada, não tem vantagem, não tem motivo, não tem benefício. Sim, a não ser que Deus envie eles, estou te dizendo. Mas do seu ponto de vista, veja, esse era o ponto de vista do americano, mas do ponto de vista do homem de Bessem, do homem de Bloom, do homem de KJB, do homem de Ogbo e do homem de Bose, e ele ter um break time igual em 0.5 SIGT. Bem, quando você diz que vai viajar para Hamburgo, ele diz, uau. O próprio Senhor se levantou em uma carruagem angelical, cercado por uma luz celestial, e abriu um caminho milagroso onde antes não havia caminho algum, demonstrando o seu poder divino e sua compaixão. Mas o real. Quando William Carey disse que estava na Inglaterra, ele se casou quando tinha 19 anos. Sua esposa tinha 25 anos. Sim. E quando ele decidiu que iria, ele estava indo em missão para a Índia. Veja, quase imediatamente, quando você entra no ministério de verdade, viajar entra em cena. Sua esposa disse Y. Sua esposa disse, não irei. Eu disse, não irei. Sim, não irei para a Índia. Por quê? Eu não vou. Sim, eu não vou. Porque é o seu ponto de vista. Entende que te dá a sua perspectiva. E do ponto de vista dela, por que eu deveria ir para a Índia se estou bem aqui na Inglaterra? Vou encontrar selvagens, sentar em rios infestados de crocodilos com hipopótamos e cobras anacondas. A cobra, a Naja Rei, essa é a grande. Você conhece a Naja Rei? O único alimento que ele come são cobras. Não come nada, exceto cobras. Sim, enorme, daquele tamanho que um homem consegue ficar na altura de um homem. Sim. Esses são os tigres magníficos que atualmente existem na Índia, animais realmente impressionantes e belos, não é mesmo? Não. Mas quando você entrar no ministério, você começará a viajar. Viajar faz parte do ministério. Agora,
Viajar para Deus é diferente de viajar a negócios, viajar para estudar, viajar para conseguir algo, mas viajar para Deus. E existem riscos em viajar que você vai acabar conhecendo. Ah, sim. Então, senhoras e senhores, quando comecei no ministério, quase no início mesmo, 1992, 1989, eu era médico. Em 1990, terminei o internato. Em 1991, entrei para o ministério em tempo integral. Comecei no dia 1º de janeiro. Depois de fazer a igreja por 1 ano e alguns meses, decidi abrir uma filial na Europa. Sim, eu não sabia o que estava fazendo. Eu acabei de fazendo o quê? Você sabe. Sim. E comecei a ir para a Suíça para começar a igreja. Tirei carteira de motorista, comprei um carro, comecei a me movimentar, indo às casas das pessoas, visitando, seguindo pessoas, alugando salões, organizando pessoas, reuniões de oração, 21 dias, jejuando no inverno, reuniões de oração diárias gritando. Orei para que todos recebessem o Espírito Santo. Ninguém conhece o Espírito Santo. Orei para que todos recebessem o Espírito Santo. Ensinei todo mundo a tocar instrumentos. Comprei bateria, órgão, teclado, amplificador e alto-falantes. Ensinei um a órgão, outro a violão, outro a bateria. Eu ensinei a todos. Todos jabam agora. Hoje todos jadam. Sim. Isso é viajar trabalhando para Deus. A igreja está lá até hoje. Falei com um membro da CRE, o pastor. Sim, fui em 1992, ela estava lá. Sim. Então, trabalhar para Deus envolvia viajar para onde Deus dizia que você deveria ir. E quando fui, deixei minha esposa para casa. Tínhamos 2 filhos pequenos em uma casa inacabada. E bem, conforme as crianças vão crescendo, elas começam a perceber, a entender que você está indo. Papai, você vai? Para onde você vai? Porque quando eu vinha, eu tinha que ir. Mas a igreja não tinha pastor, então eu voltava. E aí vinha. No começo parece maravilhoso. Mas chega uma hora que você entende que as viagens são mais do que até mesmo. Você nem vai entender o que é viajar. Você vai ver que não é como você pensava. É isso mesmo. O seu ponto de vista é que decide isso. Do seu ponto de vista, do ponto de vista de um refugiado econômico que vive na pobreza, viajar parece uma promoção. Sim. Você está me ouvindo? Então, uma das obrigações de um cristão. Eu li alguma escritura. Como assim eu não li a escritura? Ok, vamos ver. Mateus 28, Jesus, aproximando-se, disse-lhes: é-me dado todo o poder no céu. Ide, pois. Amém. E ensinar. Veja, eu disse, chega o momento em que você precisa ser professor e também um professor em movimento. Movendo-se aqui, movendo-se ali, mudando-se para todos os lugares. Poder do Espírito Santo movendo você. Ide, pois, e ensinai. Ide, pois, e batizai.
ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Mas recebereis poder. Atos 1:8. Depois que o Espírito Santo vier sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa é a missão de um cristão. É uma obrigação. Agora, se você não é capaz de sair do seu quarto no que é o lugar chamado Lima, e não consegue se mover de Lemon para o Pentágono, ou não consegue se mover de Lemon para TF para ir seguir uma alma, uma jornada que Deus está lhe enviando, e ele ter um break time igual a 0.5 SIGT, viaje do Lehman Hall ou Johnny Nelson, até mesmo do Johnny Nelson para o Lehman ou do Queen's Hall para o Africa Hall. Salão África, a pessoa que você tem que visitar no 8º andar. E você não pode andar. Deus não tem desculpa. Você diz, não posso subir, é muito longe. Essa é a sua primeira jornada missionária que você está rejeitando. Sua primeira jornada missionária você está rejeitando. Veja se você pensa, vou me casar com esse homem de Deus, vou para Singapura, Alemanha, outros lugares. Se não está pronto para ir do Queen's Hall ao Africa Hall ou Unity Hall, não está pronto para ir ao Commonwealth Hall. Você sabe quantas vezes eu subi até o Commonwealth Hall para fazer acompanhamento? Como você acha que conheci o Bispo Saki? Um dia fui fazer uma visita, saí do Legon Hall e fui andando até o Sadbanix B. Andei tudo aqui, mano. Era o quarto dele. Ele estava lá quando cheguei e eu estava com minha amiga, a irmã Adelaide. Eu decidi fazer uma visita com ela. Sim, você vai estar lá, não vai ter amigos na universidade. Você vai sofrer depois porque não tinha presidente na universidade. Decidi ir e disse que faríamos visita. Quando chegamos, acho que era no 1º ou 2º andar, procurando o quarto dele. Fomos de quarto em quarto, sem conseguir ver qual era. Chegamos a um e, do lado de fora da porta, estava escrito num papel, ai de mim se não pregar o evangelho. Eu disse à irmã comigo que esse devia ser o quarto do GY. Sim, e ele não estava lá. A gente teve que andar de lá para cá, ir aqui, ali, subindo e descendo. Você não tem energia nem para ir daqui até ali. Você não consegue ir daqui até ali, acompanhar, cuidar ou sair com alguém. Você vê que é assim mesmo e você espera que Deus te envie para a Indonésia. Você acha que Deus vai me mandar num dia maravilhoso. Eu tenho que ir para... Você vai para onde? Você não vai para lugar nenhum. O ministério exige energia, exige movimento. Por isso que Shari e atividade antes da meia-idade. Quando chega a meia-idade e seus ossos começam a estalar um pouquinho. Olha, talvez você me conheça Wolf. A gente tem Wolf. Tem Wolf para pessoas normais e depois tem para os seniores. Eles chamam de seniores a partir de certa idade. Você é sênior. Não sei, talvez 50. Você é um sênior numa categoria de 50 ou 60. Não sei, viu? Eu não sei. Você acha que é sempre o mesmo. Você não faria nenhuma pequena jornada para o Senhor. São as coisas mais simples que você não quer fazer. Você só quer dizer que não pode vir para as reuniões, não pode ir a tal lugar. Você não consegue fazer o ministério que envolve encontrar pessoas. Entende por que viajar se torna necessário? Viajar se torna necessário porque as almas estão espalhadas em bolsões e em locais diferentes. E as almas onde você está acabam. Elas logo esgotam a capacidade de receber de você. Onde quer que você esteja saturado, é preciso ir para o próximo lugar.
Viajar faz parte do cristianismo e Jesus especificou lugares geográficos: Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. É nossa obrigação porque nosso Salvador disse isso. Quando você tem o Espírito Santo, você será um evangelista e ganhador de almas. Quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, a chegada e a presença do Espírito Santo fizeram com que 3.000 pessoas fossem salvas naquela tarde. Sim, quando o Espírito Santo veio, imediatamente. Como você chama isso? Foram logo 3.000, só isso. Quero dizer, a presença dele por alguns minutos na terra já é. Almas são salvas. Se o Espírito Santo está te guiando, sua vida será direcionada para ganhar almas e trazer pessoas para Deus. É como uma reação quase imediata da presença do Espírito Santo na sua vida pessoal. Estou te dizendo, o espírito do dinheiro, de buscar dinheiro. Buscar dinheiro e diplomas. Esse é o espírito do mundo, não o Espírito Santo. Leia sua Bíblia. Não precisa acreditar em mim nem sou nada. Acredite na sua Bíblia, leia e veja. Quando o Espírito Santo vem, você verá poder. Você faria? Você faria? Serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria. Ir até os confins da terra é um sinal de que você tem o Espírito Santo, quando almas estão sendo ganhas na sua vida. A ausência do Espírito Santo, a ausência de ganhar almas, a ausência de cruzada, a ausência de todas essas coisas. A apostasia desce sobre a igreja. Ontem ouvi que a igreja está revisando sua Constituição para aceitar e definir o que é casamento. Sim, acho que é a igreja presbiteriana. Eles estão mudando a definição de casamento na igreja. É isso tudo que temos feito. Você acaba caindo em todo tipo de coisa, seja lá o que for. Enquanto isso, quando o Espírito Santo está presente, você percebe que se move. Anos atrás, quando o Espírito Santo se movia na igreja americana, via americanos se movendo, não só na TV. Você os via em Gana, Boku, vi casas que construíram. Viajar para os americanos é uma obrigação. É uma obrigação, pois ele veio do céu para a terra. Ele viajou até aqui. Você será uma missão, um míssil, um agente de movimento, uma pessoa indo para onde quer que uma alma possa ser encontrada. Essa é a presença do Espírito Santo na sua vida. Você está sentado aqui recebendo. Se quiser, viaje para a África do Sul, África Austral, África Oriental. Você vai ver o quanto você realmente sabe quando falarmos sobre o seu nível de cristianismo. Como quando fui à Nigéria. Uma vez percebi que a Nigéria estava uns 40 anos à minha frente. Senti que estava entre 20 e 40 anos à frente de Gana no cristianismo. Não sei como é agora, mas eu sentia que a Nigéria estava uns 20 a 40 anos à frente de Gana. Sim, e mais avançadas, as igrejas eram mais avançadas em muitos aspectos. Alguns anos atrás, tenho certeza de que ainda progredi. Quando você vai para a África do Sul é um país, e os países da África Austral, você descobre que eles estão 40 anos atrasados, não 40 anos à frente. 40 anos atrás de Gana. Sim, você não saberia. Você tem muito a oferecer e coisas que nem imagina. Ao visitar o país, talvez não perceba, mas se ficar lá e viver lá, vai entender o que digo. Tem muita coisa dentro de você, mas preguiça e desculpas nos fazem dizer não. Enquanto isso,
Quando as pessoas precisam agir, você conhece ganeses no exterior, China, Dubai, Abu Dhabi, Canha. Um dos grupos que mais viaja são ganeses e nigerianos. Nós somos os maiores mísseis do mundo, ganeses e nigerianos. Você nos encontra em todo lugar, não como missionários da igreja, mas da sobrevivência, buscando dinheiro, sobrevivendo, procurando emprego. Sim, em todo lugar do mundo, se movimentando, indo de um lado para o outro, sempre em movimento, sempre se mexendo, verdadeiros movinglegmatics. É aqui que começa a sua peneiração. Veja, Jesus disse a Pedro, Satanás decidiu te peneirar. A palavra peneirar significa um senô. Ele decidiu te chamar. Agora, o que significa ser um senial? Ser senial significa ser peneirado, o que, no dicionário, quer dizer ser examinado de perto. Depois de ser treinado, você passa a ser examinado de perto. Quando ocorre a peneiração, coisas que não estão certas ou do tamanho correto não passam pela peneira, não atravessam o filtro. Muitos de nós seremos colocados em uma peneira assim, e você será sacudido. Se seu temperamento, vida sexual ou honestidade não estão corretos, eles ficam em cima, não passam pela peneira, e sua vida educacional não avança. Você vê que está tudo ali. Então, muitas coisas vão ficar. Elas não passaram pela peneira. Então, o que acontece no campo missionário é que, quando você vai, percebe que há uma peneiração. Você percebe, vê a pornografia citada que surge. Sexo segue como o principal problema. Agora você vê essas meninas lindas do Zimbábue e de Moçambique. Aí, quando elas balançam o bumbum 2 vezes assim, você percebe que bateu um cenazo. Você foi peneiado. Sim. Todo o seu ânus foi mexido. E você encontra outra pessoa que também gosta de ânus. E ele te diz, irmão, eles têm um sinal que vão fazer, eles se reconhecem. Eles fazem um sinal antes de você perceber que está sendo peneirado. Alguns mostram isso por não estarem prontos para sair do La Hall ao Commonwealth Hall. Não está preparado. Preguiça. Agora no campo missionário, os xerites se saem bem. Enviar um xerique funciona bem, mas outros tipos também têm seus pontos fortes. Você vê que eles começam a falhar desde o primeiro dia porque o cara não está pronto para mudar. Assim como ele não estava pronto para se mover, certo? Em um corvo, era magro, não estava pronto para mudar aqui. Verdadeiro. Daqui até aqui, você não pode se mover. Sim, você não está preparado para se mover, se movimentar. Uau! Então, viajar, se movimentar, faz parte da energia do cristianismo. É por isso que você deve escolher o ministério e trabalhar para Deus. Não como uma pessoa aposentada, mas como a pessoa mais jovem possível, como o Conde Zinendor. Aos 12 anos, ele formou uma sociedade secreta de crianças. Boa ordem para crianças. Sim. Você está me ouvindo? Sente-se. Então começa a peneiração. E é isso que chamamos de examinado de perto. Esteja perto e examine atentamente. Assim, eles colocam você na coisa e te sacodem assim. Vemos líberes, líber ruim, bom ou ungido, pois flui com a multidão. É como um cantor que foi deixado sozinho, nenhum instrumento desta vez, cantar. Você entendeu?
Apenas cante. Ou um pianista que foi deixado tocar sozinho como Danny Boyd faz. Ele é só, ele depende dele. Não há segundo teclado, nem terceira pessoa. Não, é ele sozinho. Então, se ele é bom e ele fica de pé e segura a barra sozinho. O cantor pode cantar sem nenhum instrumento. É isso que acontece. E é aí que você começa a ver o reumatismo. Você não está pronto para se mover quando é hora de visitar. Você diz que, quando é hora de levantar e orar, até sair da cama, vir aqui só para orar. Como você acha que Deus pode te mandar para a China? Claro, se for para se arrumar, se divertir, fazer compras em Singapura ou nas Filipinas, lojas lindas e tudo mais. Aí você vai estar pronta. Toda garota está pronta para isso. Seja ela fleumática, colérica ou o que for, ela está pronta para isso. Sim. Mas quando não há nada a ganhar, você vê, abre as pernas, fica esticada, com fusíveis queimando por todo lado. Não, pronto para se movimentar em qualquer estilo de moda. Você excederá poder e sua localização mudará. Jerusalém mudará. A Judéia mudará. Samaria mudará. Depois te vejo lá. A parte mais externa do campus. Vós estáis na última parte do acampamento, antes de chegarmos à última parte da terra. Verdadeiro. Sente-se. Portanto, amigos e irmãos, vocês devem perceber que o cristianismo envolve movimento. Sim. Talvez eu tenha te mandar você para Quintampo. O pastor em Quintampo é formado pela USD. Sim, é um graduado da USD. E você não pode ir lá. Você não pode ir lá. É por isso que o mundo cai em outras religiões. Isso é pobreza de cristãos? Sim. Enquanto você estiver aqui, espere ser enviado para qualquer lugar. Não é que eu não goste de você. É que eu gosto de você e estou te enviando. Sim, espero ter a oportunidade de mandar todos vocês ir e trabalhar para Deus. Espero ter a oportunidade e que você fique comigo. Você acha que eu não quero que você esteja aqui? Se você sair, fique sozinho, Dr. Bo. Você se pergunta, e é isso. Não quero ter membros. Sim, não quero ter ninguém por perto. Todo dia eu digo que estou enviando pessoas. Sim. As pessoas que envio depois aprendem que se tornam mais úteis ao retornar? Após cumprir a missão, às vezes fazem justiça ou simplesmente vão. Então elas se tornam úteis porque sua atitude mudou ao estar pronto para ir. Sim, você precisa estar pronto para ir trabalhar para Deus e viajar. Sim. Sabe, desde criança eu viajo. Eu sempre viajei, até mesmo para vir para Gana. Eu viajei para estar aqui. Eu tive que viajar porque não nasci aqui. Então, viajar sempre foi assim. Eu nunca soube que viajar era uma recompensa. Quando me tornei pastor, depois de um tempo trabalhando, percebi que as pessoas veem viajar de forma diferente. Eles veem isso como se você fosse abençoado e a porta estivesse aberta. Mas então percebi que houve momentos em que fiz as pessoas viajarem só porque eu realmente fazia o que elas pensavam. Sim, percebi que é assim que a pessoa pensa, se não viaja, não é abençoado, digo que viaja.
Eu vejo a viagem como um trabalho. Sim, devo viajar na semana que vem. Prefiro não viajar. Sim, eu preferiria não viajar. Prefiro ficar em casa. Sim, sim, eu preferiria ficar em casa. Sim, um dia eu disse a Iba que viajaria. Eu disse que um dia você chorará. Você ficará triste por estar viajando. Você estará cansado. E aconteceu. Ela estava chorando. Eu quero ir para casa. Eu quero o reino. Vejo você viajando. Você está pronto para ir para onde? Para onde você está pronto para ir? Não consigo ouvir a cidade em lugar nenhum. Você tem certeza que é para qualquer lugar? Se eles começarem a peneirar e te examinar de perto, ainda vai ser para qualquer lugar. Quando sua mãe começar a reclamar, sua avó também se meter e seu pai fizer uma ligação, o que você vai dizer? Diga para alguém que estou pronto para ser um viajante por Jesus. Estou pronto para gastar e ser gasto. É minha obrigação. Sim, é a obrigação dos cristãos usar meios. E um dos meios é viajar. Existe? Sim, é por isso que estou sempre enviando pessoas. A igreja deve enviar ou ela acabará. Vou ter um acampamento na semana que vem ou algo assim. Uma dessa semana, tema do campus. A igreja deve enviar ou acabará. A igreja deve enviar ou ela acabará. Sim, enviar ou terminar. Sim. A igreja deve enviar ou ela acabará. Quero o Espírito Santo comigo. Quem quer o Espírito Santo com você no que faz? E o Espírito Santo associado a mim é ganhar almas. Receba o Espírito Santo e comece a se mover, a se mexer. Mova-se por Jerusalém, que é o seu campus e também o seu salão. Mude-se para o campus. Que não haja lugar desconhecido. Sim. Até Londres. Conheci lugares em Londres seguindo pessoas. Quando você fala de um lugar, lembro que fui atrás de alguém até lá. Sim, há lugares. Quando você menciona o nome de quem? Eu já trabalhei em todos esses lugares procurando pessoas, de casa em casa, de porta em porta, seguindo mapas e endereços, metros, gastando meu tempo e meu dinheiro para encontrar pessoas. Sim. É por isso que eu vou te encorajar a trabalhar para Deus. Quando você é jovem, fresco, seus ossos estão cheios de energia, naturalmente, você está simplesmente transbordando de vida. Sim, ou uma bênção. É uma bênção. Você está animado com isso? Você está pronto para se mover por Deus? Eu estou mudando a sua profissão. Eu disse que estou mudando a sua profissão. Estou mudando o trabalho da sua vida. Ouça bem. Eu digo que estou mudando o trabalho da sua vida. Está mudando. Eu disse que está mudando. O trabalho da sua vida está mudando. Sua profissão está mudando. Na prática, sim. É minha obrigação como crente ir até os confins desta terra, pois é por isso que você vê alguém de nariz empinado olhando as coisas de cima para baixo. Você não pertence ao cristianismo. Sim, você olha para baixo, sabe? Muitas vezes você olha para as pessoas e diz que elas menosprezam os lugares. Ah, ele é um aldeão. Olhe para eles. Aquela vila, olha isso, holandês. Onde?
Mag, eu, ou, Nida. O que é, Jimmy? Amy. Você não pode. Você não pertence a este lugar. Eu disse que você não pertence aqui. Sim, 2 vezes, talvez 2, 3 vezes, até mais. Estrangeiros no ministério. Um comentou. Percebi que a pessoa não tem uma boa opinião sobre os ganeses. Você vê esses ganeses que... Quando a pessoa disse isso, tomei uma decisão imediata. Está na hora de você ir. Sim. Poucos dias depois, houve uma reunião. Você tem que voltar. Poucos dias depois, você conseguiu retornar ao seu país. Você tem que voltar para seu país, encontrar alguém querido lá e se casar. Você começa a menosprezar as pessoas e seu tempo acabou. Você não pode menosprezar países, lugares, pessoas, como missionário ou alguém que Deus vai usar. Não existe ninguém inferior. Se você não sabe, estou dizendo, não existe lugar inferior. Nenhum lugar no mundo é inferior na obra de Deus. É um lugar. Uma alma é uma alma e é preciosa para Deus. De onde a pessoa venha, não pode julgar. Isso precisa ser tirado. Alguém comentou, era um círculo. As pessoas tentavam entender e eu observei. Eu disse, quando ouvi, falei, sério, tem algo de errado com as pessoas de lá? As pessoas que estão no círculo. Tem algo ruim sobre essas pessoas e não queriam se misturar com a gente. Eu guardei isso na memória. Ele não sabia que eu estava. Eu fui até Yasa até ontem. Ouvi comentários sobre Gama, percebi algo estranho e aconselhei em irem para lá. Comecei a dar o conselho para o outro lado. Eu disse, vão para outro lugar. Assim, você não pode olhar em um lugar. Veja, quando Deus está enviando para a parte mais remota, você olha para os lugares que ele especificou, quando sua parte mais remota inclui todos os lugares. Você levantou o nariz e está olhando de cima para pessoas e lugares. Você não pertence a este lugar, não pertence a esta reunião. É melhor você vir para a sessão de aconselhamento profissional na semana que vem. Eles estarão aqui para desenvolvimento de carreira. Sim, anotei e mandei a pessoa de volta para onde as pessoas estão. Entender? E agora a pessoa está completamente recuando. Sim, porque o orgulho vem antes que eu caia totalmente para trás e depois. Tomei nota mental quando a pessoa que fizemos disse que Albo estava em um ônibus. Albo fez o comentário. Existe uma maneira de quando você escuta, você percebe que a pessoa olha. Tem um jeito de olhar para baixo, para tudo o que está acontecendo. Mesmo de onde você vem, o que há ali. O que há? O que significa? Eu disse, o que você quer dizer? Sim. Um dia enviei um irmão para Uganda e quando ele foi, algo terrível aconteceu. Sim. Quando ele veio até mim, disse, bispo, lá é sobre assaltantes. Ele falou, quero te contar, até meu irmão o primo, seja quem for, aqui em Gana. Ele citou a cidade, assaltantes armados foram lá. O mesmo aconteceu com ele semanas atrás. Então não é por ser Uganda. Não é que tenha algo com Uganda. E quando ele disse isso, eu prestei atenção, porque ele estava pensando com clareza. Porque você sempre pode tentar culpar um lugar. Tá vendo isso? Esse lugar estranho. Eu nunca teria visto ninguém aqui. Eu não conheço ninguém aqui. Eu nunca teria vindo aqui. O que você acha? Eu não posso falar assim sobre Keno. Quem eu conheço em Coleno? Onde eu estarei? O que me teria trazido ao Colegono? Alguém que tenha. Não conheço nenhuma. Alguém aí? Como é que eu posso saber algumas coisas? Não tenho pessoas lá. O Senhor tem gente aí.
Doutor, você conhece pessoas em Colhano? O que nos teria levado a Colhano? Por meio de Cristo, todos podemos julgar e dizer, eles fazem isso. Este lugar, que lugar? O que você quer dizer com isso? Você está na reunião errada. Você veio para a reunião errada. Volte para onde for um bom lugar para você. Você é o tipo de pessoa perigosa. Se você casar, se algum dia casar com um estrangeiro, você terá um casamento misto. Quando surgir o próximo probleminha no casamento, você vai começar. Casal casou em Gana e Gâmbia. Casado. Ei, quando os problemas começaram. Sim. Não se ouvia o fim de Gana ou Gâmbia. Seja Gana, Gâmbia, você Gana. Eu não consegui ouvir o final. Sim, porque você realmente menospreza um lugar. Eu não desprezo nenhum lugar. É um bom lugar para mim. Quando eu estava em Coligo, eu adorava Coleno. Eu tinha sonhos com Coleio, com o que você ia fazer quando aquele bispo chegasse lá. Ele ficou em cima do telhado. Ele olhou ao redor e disse o que não tem prédio do século XX aqui. Não vejo nenhum prédio do século XX. Eu não fiquei feliz com o que ele estava dizendo porque eu achava que era um lugar ótimo. Ele estava vendo profeticamente que não há nenhum prédio do século XX aqui. Amanhã ele disse que vai nos visitar. Sim. Escute. Você percebeu que lugares que despreza estão sendo tomados por outras religiões enquanto empinam o nariz? As pessoas dizem que são boas para nós. Gostamos deles. E eles levaram todos eles. Você não pertence a esta reunião. Estou te dizendo. Se você menosprezar os lugares, eu quero que você vá. Eu digo que quero que você saia e vá participar de outra reunião. Você pode ir à reunião de outro grupo. Não fique neste grupo. Se menospreza qualquer cidade, país ou grupo, está no grupo errado. Aqui não funciona. Se for enviado, vá aos confins da terra. Você empina o nariz. Quando compramos a igreja Chenal, ela não tinha telhado. Levei uma irmã para Colego. Não tinha telhado, nem banheiro. Estava tudo lá. Tipo, quando eu a levei lá, eu achei que os olhos dela iam brilhar de visão, igual os meus quando ela entendeu, mas ela disse, é aqui o lugar? Naquela época, ela era uma das pessoas de maior destaque, desempenhando um papel importante enquanto trabalhava em um dos maiores bancos do país. Quando presenciou aquela situação, ela contou que ficou tão nervosa e surpresa que começou a tremer, sentindo uma forte emoção naquele momento. Eu disse, parece que eu cometi um erro. Sim, ela olhou para o lugar onde o pastor da maior igreja do mundo iria. Beicato. Sim, ela estava olhando para o lugar onde teríamos muitos avivamentos, casamentos e muitas bênçãos. Ela olhou para baixo. Sim, missionários seriam enviados de lá, muitos grandes programas, avivamentos e escolas bíblicas. E tantas coisas aconteceriam enquanto ela olhava, porque você estava olhando com os olhos errados. Quando Deus diz Samaria, Judeia, Atos, e LP um break time igual em 0.5 S e GP você está realmente fora de ordem, cara. Você foi longe demais. Atos que estiveram até mesmo na minha vida e ministério, que foram uma bênção para mim. São pessoas ricas? Qual pessoa rica? Me mostre uma pessoa rica.
Você me mostra uma pessoa rica. Me mostre uma pessoa, apenas um, se você puder encontrar um. O comum é que crianças, você e as pessoas que estão comigo agora serão assim, amados. Nós dizemos, isso, amado, ok, não funcionou, nós terminamos. Ok, vamos para outra pausa dessas. Você sabe se o bispo Oco Butaku rompeu laços para recomeçar? Vamos sentar e planejar juntos. Você sabe quantas vezes eu disse, você sabe quantas vezes nós sentamos. Nós nos sentamos na prancheta para descansar e criar estratégias para as pessoas que são uma bênção para essas pessoas comuns que não têm nada. Você não tem nem amado, você não acontece. Você está sentado para refletir. Qual pessoa rica é a pessoa comum? Sim, então você está olhando para o tesouro. Você está procurando o tesouro no lugar que é um tesouro. Você cometeu um grande erro ao olhar para baixo e dizer América. Uau! Ah, essa Serra Leoa. Uau! Ébola, isto seja lá o que for, fique e veja. Se você pegar uma coisa, vai te morder doença. Porque chega antes de perceber e diz que até quem está na zona de embora não sofre. Pensei que estava seguro em Gana e aqui sem saber que algo mais viria. Sim. Aqueles que realmente torcem o nariz para certos lugares que não entendem. Você não entende. Sim. Você não entende a obra de Deus. Não é de onde você acha que sua bênção virá. Às vezes, a bomba bombeia para outro lugar. Sim, mais distante, o mais distante. Continue indo na escuridão. Continue indo até os confins da terra. Continue pregando nos cantos. Continue pregando em salinhas. Continue pregando para crianças que, aos olhos do mundo, são apenas crianças. Eu te abençoarei. Amém. Aleluia. 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 Enquanto você caminha pela estrada que ele lhe pediu para seguir, pode não haver luz. Alguns pets. Se você puder aprender a calar a boca e não reclamar quando houver escuridão, logo chegará a um lugar de claridade. A luz brilhará. A luz começará a brilhar. A luz começará a brilhar. E você nem vai se lembrar da escuridão. Pois quando ele tirar a lembrança da escuridão e a lembrança da tristeza, será como uma história sendo contada em forma de conto. Você nem conseguirá se lembrar da sensação da escuridão e da sensação da tristeza, porque isso já terá ficado muito para trás no passado. O Senhor terá te curado. Ele teria te dado 2 filhos, Manassés e Efraim. Uma é que a dor da sua infância foi lavada. E a outra é que a sua frutificação chegou. Que o Senhor te conceda a frutificação que vem quando você não despreza os campos de colheita dele. Que o Senhor te abençoe e te dê a honra que você merece, porque você honrou o chamado dele. Honrou o que ele respeitou e amou o que ele amou. Você ama as pessoas que ele amou. Você é bondoso com as pessoas com quem ele foi bondoso. Que o Senhor ajude e se lembre de você por isso. Obrigado, Jesus. Obrigado pelas nossas obrigações. Obrigado por cumprirmos todas as obrigações de viajar para qualquer lugar, a qualquer hora, para fazer qualquer coisa que você queira que façamos. Senhor, estamos felizes que nos chamarás. É um compromisso para se mudar. É um compromisso para ir. Nós te damos graças. Nós te louvamos em nome de Jesus Cristo de Nazaré.
Amém. Sente-se. Uau! Que bênção! Você está pronto para ser enviado? A igreja deve enviar ou ela acabará? Sim. Olha, eu não quero esconder isso de você. Sua vocação inclui viajar. Não quero esconder isso de você. Sua vocação inclui movimento. Às vezes é para lá e para cá. Para lá e para cá. Outras vezes ele vai e nunca mais volta. Sim, não sei, mas há muito movimento no ministério. Sim. Quando assisti Kenneth Hagin, você sabe, ele morreu em 2003. Quando assisti aos últimos programas dele, sabe, tipo 2002 até 2003, ele realmente estava em algum lugar. E ele pegou um break time igual em 0.5 SIGT. Sim, em algum lugar tem diferentes cidades da América pregando. Sim, assim como ele era quando tinha uns 20 e poucos anos. Sim, isso é ministério. Você está pronto para isso? Uau, eu sei que você acha isso glamouroso. Sempre há algo maravilhoso escondido lá dentro. Deus tem confortos, pequenos confortos para simplesmente encorajar você. Sim, ajudar você a levar esse pequeno. Chopa querida. Continue assim, mas não todos, sempre alegre. Kenneth Hagin disse. Ele disse que às vezes seu filho pergunta: papai, você tem que ir? Papai, não vá. E ele disse: preciso ir. Então ele disse que estacionaria o carro e sairia quando virasse a esquina. Então ele estacionava o carro novamente, chorava no carro e chorava. Chorar. Quando você tem filhos pequenos, entende isso? Chora quando ele para de chorar. Ele grita de novo e você continua pagando para ele ir. Um dia sua esposa disse: quero um marido comum, não um que está sempre viajando. Então ela começou a pressionar: tome cuidado com sua esposa para que ela não redirecione seu chamado. Então um dia a esposa dele disse: já chega, eu quero que ele esteja presente. Ele estava pregando e desabou, caiu no chão. Então eles correram até ele. Parecia que o coração dele estava parando. E enquanto tentavam em animá-lo, a esposa estava ali de pé. Ela disse que tinha a voz de Deus. Deus disse: posso levá-lo a algum lugar. Ele nunca mais voltará. Você gosta que ele vá e venha? Ir e vir ou ir e nunca mais voltar? Ela escolheu ir e vir. Ela disse: Senhor, eu escolho ir e vir. Eu escolho ir e vir. Nós administramos assim, Senhor. Nós conseguiremos assim, Senhor. Levantou, fim. Sim, ele levantou, esposa faria. Sim, a esposa dele escreveu um livro e eu entendi que a esposa escreveu só um livro. Chama-se Em Sua GR. Sua graça é maior ou sua graça não é maior do que a sua graça. Algo não é maior do que a sua graça. A sua graça é maior do que alguma coisa. Você concebe. Quando você chegar ao céu, não haverá mais viagens residenciais, só a sua mansão. Visitação sem fim. Amizade e tocar violão sem fim. Cantar para sempre. Aplaudam Jesus. Aleluia!
Você está animado? Você está pronto para seguir as obrigações de um cristão de viajar? Sim, é nossa obrigação. E eu te pergunto, você acha que Dagir Mills vai salvar alguém? Você vê como eu fico triste no meu quarto quando penso em quão pouco minha vida fez por Deus. Eu estou contando com você para se levantar. Deus me mostrou que a forma como posso ser frutífero é tendo filhos espirituais e pastores que eu possa levantar e que farão algo, mas nem mesmo eu sou as pessoas que estão sendo levantadas. É assim que posso ser frutífero. É isso aí. Eles também farão grandes coisas. Amém. É fantástico. Fique de pé e agradeça a Deus por esta noite. Podem se sentar. Quantas obrigações você tem? Número 5. Sua obrigação de ser uma testemunha. Sua obrigação de ser uma testemunha. Amém. Uau. Uau. Agora, a partir de agora, é sua obrigação ser uma testemunha. O que significa ser uma testemunha? Obrigação ser uma testemunha de Jesus Cristo.
Hoje temos muitas coisas pseudo-cristãs sendo pregadas na igreja, mas é nossa obrigação falar sobre Jesus Cristo. Alguém pode me dizer um amém? Vocês receberão poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês e serão minhas testemunhas. Testemunhas para mim é um jeito meio antigo de falar em inglês. Mas o que isso realmente quer dizer é tipo assim, basicamente. Tipo, você vai ser uma testemunha de mim, do que você vê, do que você presencia. Ok, então eu me lembro de um dia em que eu estava em um quarto, estava hospedado em algum lugar e ele ter um break time igual em 0.5 S e GP e um homem brigou com a namorada dele. E ele pegou o carro dele e começou a bater o carro na casa. E eu estava olhando pela janela e vendo o cara gritando com a garota e a garota gritando de volta. E então ele entrou no carro, avançou até onde essas pessoas estavam sentadas. Depois deu ré no carro a toda velocidade. A casa toda balançava. Aí ele avançava de novo, dava ré e depois avançava de novo. Acho que ele fez isso umas 3 vezes. E então saiu do carro, xingando, gritando, entrou no carro de novo e foi embora. Aí eu estava lá quando, de repente, vi que a área toda estava cheia de luzes azuis. A polícia tinha chegado. Então eu fui dormir. E alguns dias depois, bateram na porta. Quando abri a porta, era um policial. E ele disse, por favor, algumas noites atrás aconteceu algo aqui. Você viu? Eu disse, viu o quê? Você precisa de mim para quê? Eu não tenho tempo para essas coisas agora. O motivo de eles estarem me chamando era porque queriam que eu fosse ao tribunal e fosse testemunha. O que eu vi naquela noite fatídica? O que eu vi, o que eu sei que vi naquele dia e o que eu vi, o que eu sei sobre isso agora, de qualquer forma. Então, você acredita que eu fui ao tribunal? Quando cheguei ao tribunal, nunca tinha ido antes. Era a minha primeira vez. Aí eles disseram, testemunha número 2. Então eu avancei e perguntei, o que você viu naquela noite? E aí eu disse para eles, em primeiro lugar, a anatomia do membro superior é muito importante no estudo da anatomia geral. Não foi isso que disse eles. Foi isso que disse quando perguntaram o que vi. E aí eu falei, bom, em primeiro lugar, existem 7 leis principais da prosperidade. Foi isso que eu disse. Eu disse, 7. O juiz falou, perdão, com licença, senhor, e eu disse, estou te dando as 7 leis da prosperidade. Não foi isso que disse a ele. Não foi isso que eu disse. Vou te contar o que falei. Eu disse para eles, olha, eu não sabia como falar. Então eu misturei tipo excelência ou meritíssima. Enfim, eu não sabia direito como falar. Seja lá o que eu disse, quando você está avaliando um paciente, tem que perguntar sobre os diferentes sistemas. O sistema cardiovascular, o sistema neurológico,
o sistema gastrointestinal e o sistema dermatológico. Qual outro sistema? O sistema genital, urinário e musculoesquelético. Desculpa, explico como examinar um paciente. Você entendeu o que eu disse? Você estava lá naquela noite? Você viu algo naquela noite em frente à sua casa? No sistema gastrointestinal, pergunte. Você teve diarreia? Você vomitou? Você sente dor de estômago? Você tem o que então? Eu disse, então o sistema respiratório fora. Você fica sem fôlego com pouco esforço. Você sente palpitações? Você tosse? Você tosse sangue quando tosse? Qual é a cor do escarro? É amarelo? Isso é sangue, tá? Que segurança você poderia colocar? Eles estavam vindo atrás de mim. Você acredita? Porque eu estava falando besteira. Não, não foi isso que eu disse para eles. Isso não foi o que eu disse para eles. Não foi isso que disse, quer saber o que disse. Eu disse para eles. Eu disse, escuta, eu estava lá naquela noite. O que eu quero te dizer é muito simples. Em Gana temos vários campos de golfe. Campo de golfe de Ashimota, número 1. Campo de golfe Tema. Campo de golfe Celebrity, Kumastava. O que eu disse é que estou descrevendo os campos de golfe que temos em Gana. Sim, e agora os diferentes padrões climáticos dão origem a diferentes vegetações nas diferentes colinas. Uau! Imediatamente senti o azul. Quando virei, um policial de azul, um homem branco disse, venha por aqui, por favor, venha por aqui. Por favor. E eu disse ao juiz e saí andando do tribunal. Você acha que eu contei? Foi isso que eu disse ao juiz. Isso não foi o que eu disse ao juiz. Quer saber o que eu disse ao juiz? Amanhã eu te conto o que eu disse ao juiz. Mas veja, quero que você saiba que eu tinha a obrigação de dizer o que eu sabia. O que eu sabia sobre aquela noite, compartilhar os detalhes do que eu sabia. Mas eu estava indo para a anatomia e examinando um paciente com problemas gastrointestinais, perguntando sobre tosse e falta de hélice, quando cuspia, se a cor era amarela, se era verde, se era azul, se tinha sangue. Você tosse e transpira à noite? Você tem esse penteado? Uau! Conte a ele sobre campos de golfe e sobre o que você está falando. Quando você vai às igrejas hoje em dia, você os ouve conversando. Do que ele está falando? O que ele está dizendo? Do que ele está falando? Cara, o que é isso? Que tópico é esse? O que eles estão dizendo? O que eles estão dizendo? Do que eles estão falando? Está relacionado? Quero dizer, é verdade. Mas é isso que deveríamos estar ouvindo aqui. É por isso que estamos aqui. É relevante? Eu estava na obrigação de contar o que vi naquela noite. E você e eu temos a obrigação de falar sobre Jesus Cristo. Você está entendendo? Você realmente quer saber o que eu contei para ele sobre a noite? Eu te conto amanhã. E amanhã eu vou te contar 96 aspectos diferentes da sua obrigação de falar o que você sabe sobre Jesus Cristo. 96. 96. Sim. Por isso que temos que começar isso de manhã. Se você viu, se você sabe, são 96 coisas diferentes, mas por agora, hoje à noite, são 96. Vou te contar cada uma. Vou deixar você anotar cada uma. Para que você seja uma testemunha de verdade, fale sobre o que realmente importa. Pare com besteira de falar de anatomia no lugar errado.
O que digo sobre anatomia é verdade. Veja, esse é o ponto. Não negamos que seja verdade, mas não é o que importa aqui. Quando você traz todas essas coisas, você fica assim. Você é como um louco aos olhos de Deus. Você se lembra do irmão? Ele é o David, aquele que era budista. Cana, sim, levante-se, cabana, ficar em pé. Ele era budista, mas ele é uma pessoa cujo testemunho deveria fazer você crer. Porque ele disse, eu vim à igreja para entregar minha vida a Jesus. Quando ele estava pregando, eu pensava, anda logo e chega logo na parte em que você me dá a chance de entregar minha vida. É por isso que estou aqui, supondo que eu decidi falar sobre as sensações neurológicas que queremos testar em um paciente. Supondo que naquele dia decidimos checar o sistema cardiovascular e passar pelos sintomas de insuficiência cardíaca. Você sente seu coração batendo? Sente palpitações ou falta de ar? Com o mínimo de esforço, sente-se mal ao deitar ou sentar? Você ouve chiado no peito? Isso é importante para o sistema cardiovascular e respiratório. Hoje concluo esses sistemas na próxima semana, abordo os sistemas neurológico e musculoesquelético. Pergunta o que pregamos. Você se pergunta quantas coisas. Amanhã conto ao Judás o que disse. Judás achou que eu estava louco. Muster achou que eu era maluco. Sempre lembro daquele dia quando Jack bateu na porta. Quando olhei para mim, vi a polícia. Bateu forte. Eu pensei, será que eu tenho visto? Aí percebi que tudo o que eles queriam de mim era que eu fosse uma testemunha. Sim, falar sobre o que eu sei, falar sobre os detalhes e descrever para as pessoas, deixando-as ver e até imaginar com base no que eu vi. Então, para que entendessem, eles veem tudo como isso aconteceu. Fui eu quem viu. Eu sou o único que viu naquela noite. Eu estava acordado porque estava rezando. Já passava da meia-noite. Rezei e olhei pela janela há 1 hora. Eu vi tudo. Sou a melhor pessoa para falar sobre isso. Amanhã eu conto o que eu disse a eles. Você quer saber o que eu disse a eles? Uau! Fique de pé. Tudo bem. Ouvi dizer que tem algumas almôndegas. Uau! O que mais tem para hoje à noite? Espaguete. Uau! Alguns de vocês não sabem o que é espaguete porque sua carne não foi treinada para comê-lo. Mas hoje à noite sua carne será treinada em algo novo. Um dia você estará em algum lugar e dirá, me dê um pouco de espaguete. Porque uma vez eu estive no castelo de Anak e comi espaguete. Levante as mãos. Dê glória a Deus. Pai, nós te damos graças, nós te damos louvor, nós te damos glória. Até os confins da terra, até os confins do terra de Fibo. Pois somente tu és filho de Deus. ILT, break time igual a 0.5 SRGT, e embora alguém veja, você é Deus.
garota. Jesus, eu creio verdadeiramente em você, confio de todo o meu coração que irei até os confins dos confins, até os confins mais distantes da terra, seguindo sempre a sua orientação e luz. Por ti, e somente por ti, eu sou chamado Filho de Deus, pois é através do seu amor e da sua graça que encontro minha verdadeira identidade. O mundo verá claramente que você é Deus, pois todos testemunharão o seu poder e a sua glória. Você é bom. Sim, Jesus, eu creio em ti, meu Senhor. E eu irei Até o fim do mundo, até o fim do átomo, e LD, break-even igual a 0.5 SLGT. somente porque eu sou o Filho de Deus. E todo mundo verá, sem dúvida, claramente que você é Deus. Você é bom. Ó, Jesus, eu creio em ti, querido. Eu irei até o fim. Ouvido até os confins da terra, até a morte do ouvido. Pois tu és eu sou o Filho de Deus. E todo mundo verá, com certeza, que você é Deus. Você é Deus. Ela é nós. Jesus, eu creio em ti. Eu irei até a terra das terras. Eu irei até o fim de mim. Vamos lá, diga a ele. Vai. Por você, só você. Senhor, o Filho de Deus. Todo mundo verá que você é Deus. Você é Deus. O mundo verá porque você vai ser uma testemunha. Jesus, eu creio em ti. Eu irei até o fim da terra. Até o fim da terra. Por você somente, eu sou o Filho de Deus. Todo mundo verá, sem dúvida, que você é Deus. Você é bom. Levante sua mão, graças a Deus, agora mesmo. Graças a Deus. Você é mais do que o Filho de Deus. Toda a riqueza verá que você é o Filho de Deus. Jesus, eu creio em ti. Eu clamarei até os confins da terra, até os confins da terra. Só tu, Lord. Eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Manalvi, please. Você sozinho, o Filho de Deus. Todos veem que você é Deus. Você é Deus. Tu és o único Deus, todo mundo. Ó sim. Nós iremos a todos os lugares, a qualquer lugar e até o fim. Sim, nós iremos, Senhor, o Filho de Deus, para que o mundo inteiro te conheça verdadeiramente enquanto estivermos aqui, que tu és realmente Deus, o nosso Senhor. Só tu. Pai, Jesus, eu acredito em ti. Nós iremos até os confins da terra. Até o fim da terra. Amor infalível dominando meu coração. Você me acolhe com ternura, encontrando paz novamente. O medo se perde em tudo o que você é. E eu darei o mundo para conquistar.
história. Saber você me chama. Me chamou Senhor. Saber que você me chamou. Bem, Eu me perdi de vez na sua bondade, não vou esconder isso. eu não vou mais esconder, Deus. Não vou esconder. Senhor Jesus, eu acredito profundamente em Ti. Com todo o meu coração e toda a minha alma, irei até os confins do mundo, até o fim do fim, até onde for preciso, por Ti, por Tua causa, por Teu amor. E Senhor, eu sou o Filho de Deus, aquele que Tu escolheste, e todo amor verdadeiro verá, reconhecerá e testemunhará que Tu és Deus, Tu és o único Deus, Tu és Deus sobre todas as coisas. Glória a Ti, Jesus. Eu acredito em Ti, eu confio em Ti, eu deposito minha fé em Ti, e eu irei até o fim do fim, até o último instante, até o fim por Ti somente, Senhor, por Tua vontade, por Tua graça. Eu sou o Filho de Deus, e todo mundo, todas as pessoas, todos os povos verão, perceberão, entenderão que Tu és bom, Tu és bondoso, Tu és misericordioso, Tu és como nenhum outro, Tu és incomparável, Tu és único, Tu és maravilhoso, Tu és Jesus. Eu acredito em Ti, eu confio em Ti, eu entrego minha vida a Ti. Eu irei até o fim, até a terra, até os limites da terra, até a terra por Ti somente. Senhor, por Tua glória, por Tua verdade, eu sou o Filho de Deus. Todas as nações, todos os corações verão, saberão, proclamarão que Tu és Deus, Tu és Deus, Tu és o Senhor de Deus. Amor infalível, amor que nunca falha, amor que nunca acaba. Dominou meu coração, transformou minha vida. Teu amor é eterno, Teu amor é infinito, Teu amor é e sempre será a razão do meu viver. Tomando conta do meu coração, Jesus. Tu levas, encontrando paz de novo. Medo se perde em tudo que Tu és, e eu darei a eles. Tu darás. Mundo para contar essa história. Saiba que você acaba caindo. Saiba como. Muitos sabem que Ele te chamou. Me perdi de vez dentro da tua promessa. Eu não vou esconder. Eu não vou esconder. Não vou esconder. Nas alturas, Jesus, eu creio profundamente em Ti, com todo o meu ser. Eu saberei, sim, eu irei até os confins da terra, irei até o fim de mim por Ti, Senhor, porque o meu desejo é Te seguir e Te servir. Eu quero que todo mundo veja, que todos possam enxergar claramente que Tu és Deus. Sim, Jesus, Tu és Deus. Jesus, eu creio em Ti, eu confio em Ti, eu irei até o fim de mim, sem hesitar, por Ti. Iremos por Ti, Jesus, juntos, iremos até o fim da terra, só por Ti, porque Tu és digno. Eu sei, Deus, eu sei, todos veem que Tu és Deus. Tu és bom, Tu és amor. Eu sempre digo adeus ao lar, mas Tu me acolhes. Encontro paz de novo. Aqui o medo se perde. Aqui encontro segurança. Nem Tu és Ele. Eu darei o mundo para contar essa história. Eu sei que Ele me chamou. Eu sei que Ele me escolheu. E por isso sigo em frente, confiando em Ti. Eu sei. Me chamou para fazer. Você sabe que Ele te chamou e eu. Me perdi, mas é bom estar dentro da tua promessa, pois mesmo quando tudo parece confuso, encontro paz e segurança em Ti. Eu não vou esconder, não, eu não vou esconder, porque Tua promessa é verdadeira e me sustenta. Ela é, eu creio em Ti, confio no Teu amor, e por isso eu irei até os confins da terra, até o fim do caminho. Seguindo Tua direção, sem hesitar, porque sei que Tu estás comigo. Por você. Você, Você. não por você. Por você sozinho. Por você
vale a pena, por você vale a pena, o que é por você, o que é por você, Senhor, vale a pena ir, vale a pena ir, o que é você, Senhor, eu creio em ti. Eu irei até os confins da terra por você, Senhor. Eu fui, sou aquele que vê que você está vivo. Você vai. Ó, sim, muito obrigado, Jesus, obrigado de coração. Coloque sua mão sobre o seu coração e sinta a presença do Pai neste momento. Pai, toque cada coração aqui, toque profundamente com seu amor e com sua graça, Senhor. Que cada pessoa sinta o toque do Senhor em sua vida, que cada coração seja alcançado pela tua presença. Mando mala jamar, mano que apo, sei borini mal do ribek barim subará. Aleluia, aleluia. Pai, nós te damos graças, obrigado por nos chamar, por nos enviar, por confiar em nós essa responsabilidade tão importante. Somos chamados a ser razoáveis, a agir com sabedoria, a ir onde o Senhor nos enviar, a testemunhar do teu amor, a dizer tudo o que o Senhor nos manda. Obrigado por essa grande honra de servir ao Senhor, por esse privilégio maravilhoso de fazer parte da tua obra. Faremos isso, Senhor, com alegria, com dedicação e com todo o nosso coração. Nós te damos louvor, te damos glória, exaltamos o teu nome, porque só tu és digno de toda a honra e de toda a adoração. Em nome de Jesus, amém.